salve meu caro aluno, salve minha cara aluno, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, adivinha? Power Blaster, Detonator Plus Advanced de aula foda do conteúdo mais tchutchuco, mais fofo, mais maravilhoso que existe no universo, conteúdo de biologia. Hoje nós vamos falar de quê? Obviamente nós vamos continuar discutindo a ideia de histologia, mais especialmente um dos tecidos mais motherfucker destruidores, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Esse tecido ele é muito caro, gente, ele é muito importante para a gente, porque se a gente entende bem como é que ele se estrutura, como é que ele se organiza, as suas características, os desdobramentos do sangue fazem muita diferença para a gente entender a nossa fisiologia. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer sobre o funcionamento do nosso próprio corpo. Para a gente se organizar, para a gente funcionar, esse camarada aqui é fundamental para o nosso bom funcionamento. A gente não consegue pensar direito em termos de estrutura e organização do nosso organismo mesmo, do nosso corpo, sem pensar com o tecido conjuntivo sanguíneo. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente se a gente considerar um dos grandes papéis que esse tecido desempenha, que é a questão do transporte. Meus caros, presta atenção, segue o raciocínio. À medida que a gente ganha em complexidade e a gente deixa de ser um organismo unicelular, e ao longo da nossa evolução, a gente se transforma num conjunto de organismos pluricelulares, né? Olha, a gente não se transforma num conjunto de organismos pluricelulares. A gente passa a ser um único organismo pluricelular. A demanda por uma estrutura que vai desempenhar transporte se torna fundamental. Tanto é que quando a gente pensa em evolução, quando a gente analisa os diferentes grupos de animais, aqueles animais que não contam com alguma coisa parecida com sangue, eles vão ter o formato do corpo deles muito limitado. Porque não tem jeito. Uma das principais estratégias de transporte que o nosso organismo apresenta, que os seres vivos apresentam, aliás, é o transporte por difusão. E a gente continua fazendo difusão. Só que a gente usa do tecido sanguíneo para acelerar esse processo de difusão. Por quê? Porque ao invés de uma célula entregar para outra as substâncias, uma célula entrega para esse tecido, que é composto por células específicas, e essas células garantem o transporte da substância que eu estou precisando para chegar onde ela tem que chegar. Então eu não consigo pensar em vida humana sem pensar em sangue. Ele, como todo tecido conjuntivo, tem uma matriz intercelular. Essa matriz intercelular, nesse caso, a gente dá o nome para ela de plasma, que vai ser composto por muita água mesmo, sais minerais, proteínas e células. Mas friso de novo que essa matriz intercelular dele é riquíssima em água, por isso que esse tecido tem essa característica marcante de ser um tecido líquido, ok? Tem grande diversidade de células. Nessa aula de hoje a gente vai discursar justamente sobre isso, sobre os diferentes tipos de células que formam o tecido conjuntivo sanguíneo e suas funções específicas. Então segue meu raciocínio. Já comentamos a função de transporte e aqui, ó, detalhezinho que a gente vai ver daqui a pouquinho com um pouquinho mais de detalhe. Ele também vai desempenhar um grande papel em relação à defesa do nosso organismo. É através do tecido sanguíneo que a gente vai garantir a entrega de certas substâncias, a presença de certas células que vão garantir a nossa integridade, o nosso bom funcionamento, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. A gente não consegue pensar em equilíbrio fisiológico, sem pensar em tecido conjuntivo sanguíneo. E aí a primeira célula que eu quero discutir com vocês é essa aqui, ó, os eritrócitos, também conhecidos pelo nome de hemácias, ou ainda podem ser chamados de glóbulos vermelhos. Eritrócito, aliás, quer dizer literalmente células, citos, eritrovermelhas, células vermelhas. E por que essas células têm esse nome tão especial, têm essa característica tão marcante de serem células vermelhas? Por a presença dessa substância que está aqui, ó, meus caros. A hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que é encontrada em grande quantidade no interior dessas células, que na sua composição, na sua estrutura, a gente encontra um átomo de ferro. E esse átomo de ferro dá a coloração característica para ela, fazendo com que ela fique com essa cor vermelha tão marcante, com essa cor vermelha tão característica, ok? Principal função dessa célula, transporte de gases. Quais gases, professor? Eu conto para vocês. Dois gases. Gás oxigênio e gás carbônico. Agora aqui, segue essa linha de raciocínio que eu vou desenvolver aqui agora para você entender cada uma delas. Essa molécula aqui, então, essa proteína, a hemoglobina, que eu encontro no interior dos eritrócitos, ela tem como principal característica transportar gases. Qual gás em especial que ela curte muito transportar? Esse aqui, ó,
Gás oxigênio, substância mais importante para a gente ficar vivo. As células, depois que cortam o recebimento de oxigênio, depois que as células não recebem mais oxigênio, e presta atenção que eu estou falando célula, quando a célula não está recebendo mais oxigênio, depois de 30 segundos, muitas delas já começam a perder a vida. Olha como é que essa substância é importante pra caramba. O oxigênio tem uma boa capacidade de interação com a hemoglobina. Quando o oxigênio interage com a hemoglobina, ele forma o quê? Ele forma o que a gente chama de oxihemoglobina, que é nada mais nada menos que a hemoglobina conectada ao oxigênio. Obviamente, o oxigênio e a hemoglobina não tem uma ligação fortíssima, e não pode mesmo ter uma ligação fortíssima. Por que não pode mesmo ter uma ligação fortíssima? Porque a gente precisa que essa molécula interaja com os tecidos e solte o oxigênio para que os tecidos possam absorver essa substância. Beleza? Tá aqui, oxihemoglobina. Só que eu estou falando que a função dessa célula é transporte de gases. Eu citei outro gás. Eu citei o gás carbônico, o dióxido de carbono. Quando a hemoglobina interage com o dióxido de carbono, presta atenção no nome aqui, ó. O nome da hemoglobina passa a ser carbohemoglobina. No entanto, presta atenção que eu vou falar aqui, ó. A hemoglobina não curte muito o gás carbônico. Ela tem um certo preconceito com o gás carbônico. Ela não gosta muito dele, não. Só para colocar um pouquinho em perspectiva do que eu estou querendo dizer para vocês, em torno de mais ou menos 25% do que a gente transporta de gás carbônico é na forma de carbohemoglobina. E o restante, como é que vai, professor? Eu explico. Uma parte do gás carbônico vai dissolvida no próprio plasma, que é a parte líquida do sangue, e o restante vai sendo transportado no nosso corpo por meio do bicarbonato, que vai estar dissolvido no nosso sangue. Esse bicarbonato, na hora que chega no pulmão, é convertido de novo em gás carbônico por meio de uma proteína de uma enzima especial chamada anidrase carbônica. Presta atenção, de novo. Hemoglobina com oxigênio, oxihemoglobina, ligação fraca. Hemoglobina com gás carbônico, carbohemoglobina, também ligação fraca. Agora eu coloquei um asteriscozinho aqui, ó, sobre a carboxihemoglobina. Que cacete é esse tal de carboxihemoglobina? Eu conto para você. O que é a carboxihemoglobina? É a interação dessa molécula, dessa proteína, com um gás chamado monóxido de carbono, CO. Esse gás aqui, meus caros, é osso, é foda bagarai. Por quê? Porque ele é letal. O monóxido de carbono, diferentemente dos outros gases que eu citei anteriormente, ele tem uma interação muito forte com a hemoglobina. O que isso quer dizer? Na hora que eu formo carboxihemoglobina, a minha hemoglobina não consegue mais se ver livre do monóxido de carbono. Ou seja, a minha hemácia que se liga ao monóxido de carbono perde a função. Qual que é o risco da gente pensar nisso? Asfixia, morte. E é um tipo de morte que acontece principalmente em incêndios, porque esse tipo de gás ele é liberado na combustão muitas vezes, e esse gás, quando inalado, a gente não percebe que a gente está inalando, porque ele é incolor e inodoro. Ele faz com que a hemácia perca a função dela, não desempenha mais a função que ela precisa de desempenhar. Demorou? Muito bem, dito isso, para a gente continuar a entender qual é a função do eritrócito, eu trouxe aqui para a gente as características dessa célula. É uma célula anucleada. O processo evolutivo que a gente justifica esse fato dela ser anucleada, a gente acredita, que é para literalmente ter mais espaço no interior da célula para poder transportar gases, e ela também não tem praticamente nenhuma organela dentro dela. O metabolismo dela é um metabolismo bem basal, é bem baixo, inclusive funciona no metabolismo anaeróbico. Faz todo sentido que esse metabolismo seja anaeróbico. Por quê? Porque se a função dela é transportar gases, se ela tivesse um metabolismo aeróbico, o que ela ia acabar fazendo? Ela ia acabar destruindo o oxigênio, ou melhor, destruindo não, consumindo o oxigênio que ela quer fazer justamente o quê? Que ela quer transportar. Então não poderia ser dessa forma, não é assim que poderia acontecer. Então ela faz um metabolismo anaeróbico justamente para não competir com gás oxigênio. Demorou?
Agora você segura a onda de vocês aí, vou fazer a minha mágica, trocar o nosso quadro para a gente poder continuar discutindo os diferentes tipos de célula que a gente encontra nesse tecido. Só um minutinho. Muito bem, meus caros, mágica aconteceu, o quadro trocou, agora nós estamos aqui para discutir quem? Nós estamos aqui para discutir as estruturas que a gente conhece pelo nome de plaquetas. Gente, presta muita atenção aqui que eu vou falar. Muito claro. Apesar de eu estar colocando aqui tipo de células, tá? A gente tem que lembrar que as plaquetas não são verdadeiramente células, elas já foram células. Elas são restos de células que a gente originalmente chamava essas células de megacariócitos. Esses megacariócitos eles sofrem um processo de degradação natural, elas são formadas lá na medula óssea. Elas sofrem esse processo natural de degradação e partes dessas células vão se soltando. E essas partes dessas células que vão formar essa estrutura conhecida como plaquetas. É importante a gente entender o papel das plaquetas. Por que é importante a gente entender o papel das plaquetas? Elas vão atuar num processo fundamental da nossa sobrevivência, que é o processo de coagulação. O que quer dizer o processo de coagulação? Naturalmente, o nosso corpo pode sofrer com muita facilidade lesões, pequenas feridas, pequenas hemorragias. Geralmente, quando a gente fala de hemorragia, a gente tende a pensar em grandes sangramentos, mas não. Hemorragia é qualquer sangramento. Então, um pequeno corte que você sofre, você começa a perder sangue, porque a estrutura que armazena o tecido sanguíneo, normalmente são os vasos sanguíneos, eles têm que manter a integridade deles para reter o sangue. Afinal de contas, eu já disse para vocês, isso é um tecido líquido, não é mesmo? Então, ele vai manter o formato de acordo com o recipiente que ele está. Quando, então, um vaso sanguíneo se corta, o sangue começa a extravasar. Se não ocorresse esse processo de coagulação, a gente ia começar a perder sangue por essa ferida. Ia minar sangue, perder sangue, perder sangue, perder sangue, perder sangue, até que eventualmente a gente poderia até mesmo morrer. Começamos a entender então a relevância do processo de coagulação. Então ele impede a perda de sangue. E é através dessas estruturas, esses restos de célula, que a gente consegue atuar nesse processo de coagulação. Beleza, para a gente entender esse processo de coagulação, eu coloquei aqui de uma forma muito simplificada que a gente poderia pensar como se fosse uma cascata de coagulação. Por que uma cascata de coagulação? Porque são vários eventos diferentes que têm que ocorrer ao mesmo tempo, ou melhor, nem ao mesmo tempo, um interligado com o outro, para que a gente consiga efetivamente ver esse processo de coagulação acontecendo. Então, reparem o seguinte, o nosso sangue ele não está disposto a coagular o tempo todo, ainda bem que não, porque senão seria terrível, ele perderia essa consistência líquida dele. Normalmente ele vai começar a sofrer esse processo de coagulação quando tem alguma lesão, então quando ele começa a ficar parado, o que não é legal também. O nosso sangue tem que estar sempre em movimento para manter essa estrutura. Então vamos lá, vamos pensar num cenário onde ocorreu uma lesão. Ao ocorrer uma lesão, as próprias células, e aí nesse processo entram inclusive as plaquetas, a gente vai ter início a um processo que vai caracterizar o processo de coagulação. Disponível no nosso plasma, disponível ali, misturado no nosso sangue, nós vamos encontrar uma proteína que a gente chama de protrombina. Essa protrombina é como se fosse uma proteína inativa. Uma proteína que ela não está pronta para desempenhar a função dela. Uma proteína desligada. Quando ocorre um processo de lesão, as células envolvidas no processo inflamatório vão começar a liberar essa substância aqui, a tromboplastina. O que a tromboplastina faz? Ela, somada aos íons de cálcio, presta atenção, sal mineral cálcio, hein? É o mesmo sal mineral cálcio que a gente encontra nos ossos, esse mesmo. Essa tromboplastina, somado ao sal mineral cálcio, converte a protrombina em quem? Em trombina. Essa proteína trombina é uma forma ativa de uma outra proteína, começou aqui na protrombina, que vai conseguir se combinar com uma terceira proteína. Que terceira proteína é essa? O fibrinogênio. Quando a trombina interage com o fibrinogênio, por isso que eu coloquei aqui o mais escrito, trombina mais fibrinogênio, a gente tem a formação de uma proteína muito importante, que vai formar uma espécie de rede chamada de fibrina. É essa fibrina que vai ser responsável efetivamente pelo processo de coagulação. Se você, como eu, já passou por um acidente desses assim, você ralou feio o joelho, você arrancou bem mesmo aquela capa de pele do joelho, imagino que você já passou por essa experiência, teve um determinado momento que no processo de cicatrização dessa ferida,
a sua ferida ganhou uma consistência meio amarelada, meio gosminha amarela. Essa gosminha amarela é justamente a fibrina, formando aquele emaranhado que captura as células e dá início ao processo de coagulação, impedindo que a gente constantemente perca sangue. Aquela gosminha amarela, que é insolúvel em água, inclusive, tem que ser, né? O plasma sanguíneo é basicamente formado por água, vai garantir, então, que a gente não perca sangue. Eventualmente, essa fibrina vai interagindo, né? E vai formando o que a gente tem aqui, a verdadeira casquinha de ferida, que vai dar início a um processo, então, de cicatrização, substituição das células perdidas e por aí vai. Aquele rolê todo que você já passou, porque você já arranhou o joelho. Demorou? Com isso, meus caros, a gente fecha os dois componentes celulares que não estão diretamente ligados ao processo de defesa do nosso organismo. Na nossa próxima aula, eu vou explicar para vocês os tipos de células que a gente vai popularmente chamar de glóbulos brancos, ou que a gente pode chamar de leucócitos. Nós vamos ver que nós temos vários tipos diferentes de leucócitos com suas funções específicas. Na aula de hoje, então, a gente falou sobre os eritrócitos, ou os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de gases. Vimos que esse transporte de gases dá principalmente por meio da proteína hemoglobina. E vimos também o papel dos trombócitos, ou simplesmente das plaquetas, que são estruturas associadas ao processo de coagulação. Tudo de bom para vocês, estudem bem e até a nossa próxima aula. Falou!